Salve Maria, eu sou Elias Braz, um ex-protestante que se converteu estudando a história da igreja e os princípios do cristianismo primitivo. Pois bem, sobre a virgindade perpétua de Nossa Senhora, é algo que não é tão difícil de se imaginar do porquê e como se dá. Nossa Senhora se manteve virgem por um aspecto em que, na Arca da Aliança, a primeira, ela era uma prefiguração da Virgem Santíssima. Por quê? Por conta que o sinal da primeira aliança para com os homens, além do arco-íris, eram as tábuas da lei, que mostravam que Deus não só se importava com seus filhos, com seus servos, no caso, os judeus, os povos hebreus, como também queria mostrá-los o caminho da reta vida e da pequena doutrina que ele começou com os 10 mandamentos que foram ser desenvolvidos por Moisés. Como podemos afirmar que nossa Senhora não teve outros filhos? É simples. Quando o arcanjo Gabriel comunica a ela que ela vai e depois a comunicar a São José, seu esposo, ele usa a expressão até que. Do grego, essa expressão até que significa eios us, que basicamente determina o ato de importância. Quando nós falamos até que em português, falamos quando isso acontecer, após isso vai mudar, ou seja, até que e depois pós que. No grego, ou no original em hebraico, não funciona assim. Este até que mostra, como eu já disse, a importância do ato. E não que aquilo mudará, pelo contrário, que aquilo continuará. Tanto que, quando Nossa Senhora vai receber a mensagem do anjo, o anjo não fala para ela quando acontecerá. Ele comunica a ela que ela será mãe de Salvador. Ele não fala se aquilo será em 20 anos, se aquilo será em 5 anos. E ela já estava noiva, ela já estava casada, na verdade. Então, poderia muito bem significar que, ok, eu me deitarei com meu marido em alguns anos e aquilo gerará o Salvador. Mas ela não pensa isso. Ela fica, nossa, como assim? Como assim? Quando eu vou até um fumante, por exemplo, e falo, olha, meu irmão, você fumará. E ele fala o que pra mim? Pera, mas eu não fumo, no presente. Então, Nossa Senhora, quando o anjo fala no futuro algo acontecerá, e ela responde no presente, significa que no futuro ela não tinha essa intenção de se deitar com São José. Até porque Nossa Senhora, se nós pegarmos os outros livros históricos, não divinamente inspirados, mas históricos, nós conseguimos saber que ela foi consagrada na infância pelos filhos, pelos pais, quer dizer. Mas ok, continuando. Neste até que do eius us, nós podemos perceber então, pera, isso significa que São José, mesmo após o nascimento de Nosso Senhor, não poderia se deitar. Ah, Elisa, mas isso que você está falando não condiz com a doutrina, onde nós podemos achar outro exemplo disso nas Sagradas Escrituras. Pois bem, São Paulo usa essa expressão, falando de Cristo. É necessário que ele reine até que seus inimigos estejam debaixo de seus pés. Significa que Nosso Senhor deixará de reinar depois que os seus inimigos estiverem debaixo de seus pés? Mas ele não falou que o seu reino era eterno? Pera, então como que significa isso? É claro, se nós interpretarmos como os protestantes, isso fica confuso. Mas se nós interpretarmos como a igreja diz, isso faz todo sentido. Nosso Senhor continuará reinando. Por isso a expressão até que. Porque isso significa que é importante que ele reine, e não que ele deixará de reinar. Da mesma forma, se nós formos olhar, os próprios pais da Reforma, Calvino, Lutero, Zúglio, acreditavam que Nossa Senhora não tinha tido mais filhos e que ali se referia a primos, tanto que nós conseguimos nas Sagradas Escrituras encontrar o nome dos pais de todos os filhos de Nossa Senhora, que dizem atribuir-se a Nossa Senhora, né? Todos os irmãos de Jesus. Conseguimos entender que aquele grau, na verdade, é de parentesco de primos, que os judeus usavam a mesma palavra, tanto para primo quanto para irmão. Tanto que tem um caso no Antigo Testamento onde a mesma palavra é usada para um parentesco de um dos pais da fé, e nós sabemos que ele, na verdade, era sobrinho dele, e não filho. Salve Maria, eu sou Elias Braz, um ex-protestante que se converteu estudando a história da igreja e os princípios do cristianismo primitivo. Pois bem, sobre a virgindade perpétua de Nossa Senhora, é algo que não é tão difícil.